Oi, gente! Na aula de português de hoje, faremos a leitura do texto Guia de Alimentos, da página 20, e responderemos algumas questões sobre o assunto, ok? Então, abra a sua apostila na página 20 e acompanhe a leitura do texto. Guia de Alimentos. Experimente comer com os olhos. Na hora da refeição, olhe bem para os alimentos. Um prato de comida bem colorido é mais nutritivo, bonito e gostoso. Cada tipo de alimento traz em si substâncias que ajudam a manter nosso corpo ativo e sadio. A diversidade de cores dos alimentos sinaliza a presença de diferentes nutrientes, e a variedade é essencial para uma boa alimentação. Aprecie os sabores. Como valorizar o sabor dos alimentos e evitar que todas as refeições pareçam sempre iguais? Todos os alimentos têm um sabor característico, alguns muito suaves. Adoçar ou salgar muito esconde o sabor original dos alimentos e torna tudo muito parecido. E escute as histórias sobre os alimentos. Associar comida gostosa somente aos alimentos industrializados é um engano, que pode significar uma grande perda cultural. Cada região do Brasil tem suas formas, receitas para preparar os alimentos tradicionais de forma saborosa e valiosa. Ouvir as histórias dos mais velhos, saber o que comiam e conhecer os segredos das receitas antigas é uma experiência rica e saudável. Tente comer com a cabeça. Comer com a cabeça é pensar sobre e quanto se come. Explore todos os seus sentidos, mas saiba que há diferença entre comer e se alimentar. Aprenda a escolher alimentos nutritivos e a comer bem sem gastar muito. Sinta o cheiro dos alimentos. Antigamente, as refeições eram preparadas lentamente. O cheiro dos alimentos ia entrando pelas narinas e acordando o estômago. Hoje, o tempo é mais curto e os alimentos industrializados entraram no mercado com forte participação da propaganda, definindo um novo modo de se alimentar. Mesmo com pouco tempo, há dias ou horários em que se pode preparar ou consumir uma boa refeição caseira e apreciar todos os cheiros. Então, pessoal, vamos lá. Esse texto está dando algumas dicas sobre alimentação, né? Falando para nós experimentarmos e comer com os olhos os alimentos, né? Apreciar aquilo que a gente está comendo, escolher corretamente o que vamos comer, apreciar o sabor, conhecer as histórias sobre os alimentos, sobre as culturas, sobre as receitas e tradições de cada região, certo? E agora nós vamos ver, então, algumas perguntas na página 21. Qual que é a finalidade desse texto? Gente, a finalidade desse texto é trazer informações sobre hábitos saudáveis de alimentação, certo? É incentivar uma boa alimentação. Quais hábitos de saúde o texto incentiva? Bom, o texto incentiva uma alimentação saudável, que valorize a história e a cultura dos povos. Segundo o Guia de Alimentos, relacionar a comida gostosa somente com alimentos industrializados pode ser um problema. Por quê? Olha só, cada região do país tem uma forma tradicional de preparar a comida. Consumir alimentos industrializados pode significar uma grande perda cultural. Por isso que é importante valorizar a cultura, a tradição e a maneira que cada região prepara a sua comida, certo? Bom, vejam só, nós temos aí na página 22 mais questões para responder. Em cada parte do texto, eu quero que você pinte uma frase que combine com o subtítulo. Então, você vai olhar o subtítulo do texto e você vai pintar uma parte
que combine com cada um dos subtítulos, certo? O que o texto quis dizer com a frase comer com os olhos? Apreciar os alimentos pelo olhar, observar as formas, as cores, certo? E comer com a cabeça? Significa pensar sobre o que se come e escolher alimentos mais nutritivos. Por que será que o autor ele escolheu usar essas expressões? Comer com a cabeça, comer com os olhos. Eu quero que você coloque a sua resposta pessoal nessa questão, tá bom? Gente, na página 22, eu gostaria que vocês explicassem, de acordo com o texto, como que os alimentos eles eram preparados antigamente e como que eles são preparados atualmente. Antigamente, as refeições elas eram preparadas lentamente, segundo o texto. E hoje em dia, os alimentos eles são comprados prontos, né? São alimentos industrializados, pois as pessoas elas não têm tempo para cozinhar. O tempo é curto e isso fez com que as pessoas deixassem de cozinhar, comprassem comida pronta. Agora nós vamos pular lá para a página 24, certo? Em que lugares nós poderíamos encontrar textos como o guia de alimentos? Em um cardápio? Será que teria um texto desse em um cardápio? Em um folder? Em um jornal? Revista de saúde, talvez? Numa agenda? Num site sobre alimentação? Numa placa? Em um livro de culinária? Em que lugares nós encontraríamos esse texto? Em folder, jornal, revista de saúde, em um site sobre alimentação, em livros de culinária, certo? Quais dicas de alimentação são apresentadas no texto? Quais são as dicas sobre alimentação que o texto nos traz? Primeiro, experimente comer com os olhos. Tente comer com a cabeça. Aprecie os sabores. Escute as histórias sobre os alimentos. E sinta o cheiro dos alimentos. Essas são as principais dicas que o texto ele nos apresenta, ok? Por fim, meus amores, quais palavras convidam o leitor a realizar essas ações? Experimente, tente, aprecie, escute, sinta. Essas palavras estão convidando o leitor a realizar essas ações, certo? Observe cada situação abaixo e grife as palavras que sugerem a realização de ações. Fale mais baixo. Qual é a palavrinha que sugere uma ação? Fale. Ação de falar. Modo de preparo. Adicione o sal à água fervente e reserve. Adicione. Reserve. Chame. Tire. Né? Chame um amigo e tire para o ímpar para ver quem começa a brincadeira. E na última frase, anotem a tarefa na agenda. Qual é a palavrinha que sugere uma ação? Anotem. Meus amores, beijo grande. Até a próxima aula.